Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Prevenção e Combate a Sinistros e nesta aula nós vamos abordar o item 4 do seu material didático, Normas de Prevenção e Combate a Incêndios. Na aula anterior nós falamos que existe uma legislação específica estadual elaborada pelo Corpo de Bombeiros que tem essa norma, tem essa especificação legal no Brasil para o desenvolvimento, para implantação, atualização de normas técnicas relacionadas à fiscalização de questões de combate a incêndio. Nesse tipo de sentido, é importante entender, então, que cada estado pode ter algum tipo de ajuste importante na legislação. Desta forma, entenda que no Mato Grosso do Sul nós temos uma legislação. Em São Paulo pode ter uma legislação parecida, mas pode ter sim aspectos diferentes. E esses aspectos diferentes serão também cobrados nas fiscalizações realizadas pelo Corpo de Bombeiros, inclusive para a emissão de laudos, para a emissão também de alvarás. Nesse sentido, é importante, então, diferenciar as questões físicas e, pelas questões físicas, vamos buscar o órgão fiscalizador de referência para justamente fazer o atendimento à legislação de maneira adequada, ok? Nesse sentido, é importante que a gente sempre entenda que existe um planejamento de combate a incêndios da empresa, um plano de combate a incêndios. Esse plano, ele pode ser um plano muito maior, contemplando vários outros tipos de instalação, e ele pode contemplar até mesmo alguns tipos de parcerias com empresas vizinhas. E nesse sentido, nesse plano emergencial em conjunto, os insumos e equipamentos podem ser utilizados para o combate lá e para o combate aqui, por exemplo, se existir a necessidade de uma empresa lá e uma empresa aqui. É importante entender que, para acontecer isso, envolve uma série de política entre as duas empresas ou as empresas da região, envolve montar-se uma comissão importante para isso e nesse âmbito vai ser um âmbito menor, vai ser um âmbito local. E a legislação, ela prevê que você pode fazer sim esse tipo de parcerias. E nesse sentido, é claro, cada um estará se ajudando. É um plano de ajuda mútua no combate a incêndio, por exemplo. Nessa questão, a proteção contra incêndio é abordada em todo o território nacional. Todo o território nacional. Nós temos também uma legislação bastante importante em vários outros países no mundo que levam em consideração questões bem detalhadas sobre o combate a incêndios. Então, se abordarmos todo o mundo, a questão de combate a incêndio ela é um assunto bem delicado e muito mais divulgado e muito mais buscado. Porém, no Brasil, não é bem assim que acontecem as questões. As empresas ainda tendem a fazer no Brasil somente o que a legislação esteja pedindo, que é o mínimo, e às vezes não faz nem o mínimo. E nesse sentido, é claro, nós temos aí uma diferenciação entre comparação do Brasil em relação ao combate a incêndio e um desafio também a se comparar com outros países de desenvolvimento que também têm bastante indústrias. Em 1940 foi criada a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que se tornaria um ponto de inflexão justamente nessa questão histórica no Brasil para se elaborar normas, para montar comissões e montar normas específicas para cada tipo de segmento ou cada tipo de ação específica e padronizar vários tipos de ação. Porém, as normas técnicas, elas não são, via de regra, não são obrigatórias para serem cumpridas pelas empresas. Ela será obrigatória para ser cumprida sempre que uma lei citar ela, sempre que uma norma regulamentadora citar uma NBR. Aí sim, aquela NBR vira lei para se cumprir, ok? Porque a fiscalização vai fiscalizar a norma, vai fiscalizar aquela legislação e ela vai buscar os requisitos que essa norma está citando na NBR XYZ. E nesse sentido, então, aqueles requisitos terão agora um peso de lei. Só para você entender essa diferenciação entre as normas técnicas. Essencial atenção à proteção contra incêndios só foi dada na prática a partir de 1940 com a criação da ABNT em relação a incêndio depois de ocorrido de dois grandes incêndios em São Paulo em 1972 e outro em 1974,
onde deixou 350 mortos e mais de 600 feridos. É muito importante que a gente entenda que o Brasil ainda tem uma cultura, infelizmente, de só fazer ou só tomar alguma atitude, fazer alguma ação ou tomar alguma atitude depois que literalmente sofreu consequências graves, com perdas pessoais, perdas também financeiras. Nesse sentido, a gente tem um histórico também mais recente, literalmente de boates, onde aconteceram aí literalmente situações bem catastróficas, onde muitas pessoas morreram em incêndios, hotéis, e nesse sentido histórico no Brasil e no mundo, há uma comoção naquele momento e há um reforço no processo de fiscalização, uma intensificação nessa fiscalização. Porém, à medida que vai passando o tempo, essa fiscalização ela vai sempre afrouxando um pouco. E isso é um fator cultural no Brasil, que é ruim demais, que a gente tem que lutar contra e fazer também com que a fiscalização trabalhe também em conjunto com o nosso papel de saúde e segurança do trabalho na fiscalização interna. Então é importante que você, quando estiver em alguma empresa e estiver responsável pelo desenvolvimento dessas ações de combate a incêndio, sim, procure o corpo de bombeiros da sua localidade. Sente com essas pessoas e faça uma discussão técnica sobre as normas, peça esclarecimento, traga para perto. Uma vez que você esteja desenvolvendo junto com eles, mesmo que na orientação, quando eles forem fiscalizar, eles já te conhecem, eles já entendem o que você já questionou, eles já viram antes da fiscalização o que você já fez, o que você não fez, quais são as dificuldades. E esse processo vai ajudando literalmente todo o engajamento da instituição a desenvolver, a implantar também algumas normas importantes. Nesse sentido, então, o combate a incêndio não é somente ter placas de fiscalização. O combate a incêndio das normas não é somente ter a sinalização de emergência, ter luz de emergência, ter ali plaquinhas verdes indicando a saída. Não é só isso. Não é só ter também extintores, hidrantes, ter ali um gerador. Não é só isso. Se não tivermos pessoas orientadas para o que fazer, uma situação de emergência vai acontecer, infelizmente, o imprevisível, tá? Óbitos de pessoas, de trabalhadores e de moradores, por exemplo. Essas questões são importantes porque no desenvolvimento da história no Brasil foi montado o Comitê Brasileiro de Segurança contra Incêndio e Proteção do Fogo, dentro das normas técnicas de ABNT, para justamente favorecer o processo de estudo específico e criação de normas técnicas específicas. E a responsabilidade desse comitê brasileiro é o desenvolvimento de programa de segurança contra incêndio, como uma padronização geral, um modelo, por exemplo, uma padronização de fábricas de produtos, fabricação de produtos e equipamentos envolvidos com a segurança e combate a incêndio. Nesse sentido, o produto pode ser até mesmo importado ou feito aqui, o equipamento de combate a incêndio, mas que siga critérios específicos. Que no momento em que a gente precisa utilizar aquele esguicho, por exemplo, aquela mangueira, ele atenda realmente à necessidade do combate ao incêndio. Outra questão de responsabilidade desse comitê é a análise e avaliação dos materiais de construção quanto à sua resistência ao fogo, fazer um ensaio laboratorial desses produtos de construção para realmente entender qual é o ponto de fulgor, qual é o nível de proteção contra incêndio ou não, se não tem. E também estabelecer terminologias e conceitos de segurança contra incêndio. Nesse sentido, a gente tem evoluído no Brasil e grandes organizações têm investimentos maiores e pequenas organizações têm investimentos menores. Mas é importante entender que talvez esses investimentos não estejam nem atendendo o mínimo da legislação. Por isso, nosso papel na segurança do trabalho em atualizar essas informações e também em potencializar o entendimento sobre as normas técnicas de combate a incêndio. Bom, nós vimos nessa aula o item 4 do seu material sobre as normas de prevenção e combate a incêndios, onde você conseguiu compreender essa dinâmica geral, principalmente em aspectos históricos. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar algumas questões importantes. Muito obrigado pela sua atenção e eu aguardo você na próxima aula.